Então vamos lá, como vocês já viram pelo título aí, o porquê que o treinamento de força é um excelente meio para a gente tentar prevenir as lesões. Existem diferentes mecanismos e diferentes hipóteses que a gente poderia abordar, mas eu vou dar uma hipótese que serve muito bem para a gente explicar, por exemplo, para os nossos alunos o porquê que o treinamento da força e o treinamento de força ajuda muito na prevenção de lesão, principalmente no dia a dia. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo. Inclusive, eu acho que eu já gravei algum vídeo também falando sobre esse exemplo para vocês. Imagina, né, que o seu aluno ele vai pegar algum objeto na casa dele, um vaso de plantas, por exemplo, e esse vaso ele pesa 20 quilos. O seu aluno ele tem uma determinada capacidade de produzir força. Então, vamos supor que para ele conseguir levantar esse vaso, ele tem que usar mais ou menos 80% da capacidade de produzir força dele. Então, para levantar aqueles 20 quilos, o seu aluno ele precisaria, por exemplo, de 80% da força dele. A partir do momento que ele começa a realizar o treinamento de força e a força dele começa a aumentar, esse vaso ele vai se tornar relativamente mais leve. Ou seja, se antes ele utilizava, por exemplo, 80% da força dele para levantar esse vaso de 20 quilos, pode ser que após algumas semanas de treinamento, ele passe a utilizar, por exemplo, 65% da força dele. Então, para ele realizar as atividades durante o dia, ele vai ter que exercer uma quantidade de força menor, porque a capacidade dele produzir força é maior. Ou seja, ele aumentou a capacidade funcional dele e as atividades que ele faz durante o dia se tornam mais leves. Então, uma das coisas, né, que justificam, por exemplo, essa prevenção de lesão é uma maior capacidade, né, muscular, por exemplo, de produzir força. Só por esse fator a gente já consegue diminuir essa chance de lesão. A gente não consegue impedir que uma determinada lesão aconteça, até porque lesão é multifatorial, mas a gente consegue ter estratégias para tentar diminuir essa quantidade de lesões. Tá? Então, o exemplo que eu dei, né, porque a partir do aumento da capacidade de produzir força, as coisas, né, os objetos durante o dia a dia se tornam mais leves.